Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Isla Santarém, Isla Convida. Hoje temos como convidado um estudante, o João, que nos vai dar aqui o seu testemunho sobre a sua experiência enquanto estudante internacional. Portanto, queremos dar voz aqui a uma realidade diferente, a alguém que está longe de casa e que escolhe outro país para estudar. João, bem-vindo. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. E eu gostava que começasse por nos dizer quem é o João. Ou seja, o João, que idade é que tem? Que curso é que está a fazer? Fala-nos um pouco sobre si. Boa tarde a todos, meu nome é João Soares, sou estudante internacional de Guiné-Bissau, tenho 21 anos e estou aqui no Isla a cursar licenciatura em Gestão Comercial. Estou cá em Portugal há mais de 2 anos e este ano escolhi estudar principalmente aqui na escola da Isla, fazendo o curso de Gestão Comercial. Sim. João, porquê é que escolheste Santarém? Escolhi Santarém porque é uma cidade que não é muito longe de onde eu estou, porque eu atualmente não estou em Santarém, estou em Lisboa. Escolhi Santarém porque ficava mais perto e também tinha o curso que eu quis fazer, que é Gestão Comercial. Estive a ver as cadeiras que estavam aí e vi que a Isla estava a oferecer o curso que eu queria. Por isso O eu escolhi curso que Santarém. querias. Ou seja, acabaste por vir para Santarém por causa do curso que tu querias, que era a área Exatamente. Comercial. Muito bem. O que é que te marcou mais aqui na chegada ao Isla? Portanto, tu já estavas em Portugal, já tinhas estado noutra escola, tiveste noutro curso que acabaste por não continuar, porque não te identificaste, não foi? Certo. Foi em Bragança. Estive em 2 cidades, na verdade. Estive na cidade de Tomar e na cidade de Bragança, mas em todas elas não acabei por encontrar mesmo o meu real curso que eu queria, a minha motivação mesmo para continuar a fazer o curso. Mas depois que cheguei aqui ao Isla, percebi que me encontrei. Quando cheguei aqui, percebi mesmo que já era aquilo que eu queria fazer e de certeza aqui poderia continuar a fazer tudo o que eu queria fazer, o que eu desejava fazer desde o início. E o que é que te marcou mais quando chegaste ao Isla? Assim, os teus primeiros dias de aulas, qual é que é assim a memória que te ficou? Há assim, algum episódio que queiras contar? Nos meus primeiros dias de aulas aqui em Isla foi mais pela ligação, pelo carinho que eu recebi com as senhoras da secretária. Receberam-me com um carinho tão grande que eu fiquei espantado, porque normalmente as outras pessoas, quando vão para uma outra escola, consideram um estudante internacional, há aí um tratamento diferenciado, exato, com as outras pessoas. Mas quando eu cheguei aqui, foi ao contrário. O tratamento que eu recebi aqui foi como se eu estivesse em casa. As pessoas que me receberam aqui receberam-me com tanto carinho, tanto amor, que tivemos uma conversa, até tivemos a rir aí como se tínhamos conhecido há muito tempo. E gostei muito disto ao vir aqui no Isla. E isso ajudou-te a sentir-te mais em casa, como tu disseste bem. Já percebi que imaginavas que ia ser diferente, não é? Quando chegasses cá, portanto, se calhar que não te acolhessem. Portanto, sentiste aquilo que nós dizemos, que o Isla é uma família, sentiste que estavas numa nova família. Quando eu cheguei, senti mesmo isso, que eu entrei mesmo numa nova família, que ao longo do tempo percebi que aquela família era realmente a família que, se calhar, muitos desejavam ter. E qual é que foi assim o maior choque em termos culturais? Não este ano, porque já estás em Portugal há mais de 2 anos, mas quando chegaste a Portugal pela primeira vez, portanto tu vieste para estudar, noutras escolas, não interessa agora, mas qual é que foi assim o principal choque cultural? Fala-nos um bocadinho sobre essas diferenças, porque acho que também é importante para quem nos está a ouvir, principalmente para outros estudantes, porque às vezes o próprio estudante português, não é? Se calhar não entende tão bem as dificuldades que sente um aluno quando vem de outro país. Eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre esse choque cultural, pode ser? Às vezes, a pergunta se calhar seria quais foram os choques. Então quais é que foram os choques? Porque não foi só um. Foram vários. vários choques, porque o país é diferente, o continente é diferente, então são coisas totalmente diferentes. Quando uma pessoa sai de um outro país, neste caso Guiné-Bissau quando eu cheguei aqui, as coisas que eu fazia lá em Guiné-Bissau são totalmente diferentes com o que eu vi aqui. Por exemplo, lá em Guiné-Bissau, nós temos aquela cultura de sair. Quando eu quero sair, posso sair, pegar transporte e vou. Mas aqui não.
aqui, se tu não tens um carro, tens é que prenotar a sua viagem como deve ser. O autocarro vai sair a que horas, eu tenho que estar preparado até que horas para poder sair, para poder pegar aquele autocarro. Uhum. E mais uma outra coisa, a comida daqui é diferente. Eu, graças a Deus, E gostas da comida portuguesa? graças a Deus, estou aqui com a minha mãe e ainda ela Ah, continua a me ok, fazer ok. comidas da Guiné-Bissau. Comida portuguesa gosto, mas não é assim Qual é que é tanto o teu prato preferido? bacalhau. Minha tia Bacalhau? com Muito nata, bem. exato. A minha tia faz bacalhau com nata que é espetacular. A moda Ok, portuguesa. ok. Ela faz um bacalhau com nata de um espetacular. E mais uma outra coisa, as pessoas aqui são diferentes. Aqui, lá em Guiné-Bissau, somos muito próximos, muitos Uhum. acolhedores. Aqui a diferença é que, Achas que os portugueses são mais frios, é isso? sim, aqui, lá em Bissau, nós temos os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos, relacionamos mais com os nossos vizinhos Uhum. do que aqui. Aqui você vai morar com uma pessoa num prédio, vai-se passar quase 5 meses e nunca vais conhecer aquela pessoa. Uhum. Nem vais saber o nome daquela pessoa. Ou nem sequer saber que, assim, também tem outras pessoas a viver aqui connosco, mas lá não. Lá o vizinho daqui vai sair e vai comer na casa da outra pessoa, e a outra pessoa outro dia vai cozinhar e vai levar para outro vizinho comer. Então temos aí Há essa uma maior proximidade entre as maior pessoas, proximidade há das esse pessoas, espírito mais de exato. comunidade, não é? Que aqui em Exatamente. Do Portugal que não aqui em notas tanto. Portugal, exato, Portanto, sim. disseste que eram vários choques culturais. Portanto, já falámos dessas questões. A língua. A língua, apesar de ser o O português, e é uma português, língua comum, como é óbvio, mas vocês têm, não é? Quase todos os países africanos têm sim, aqueles sim, dialetos, não sim. é? Dialetos, Temos o nosso crioulo, o vosso temos crioulo. o Ok. crioulo de Guiné-Bissau, que é um bocadinho mais difícil com os outros crioulos, por exemplo, do Cabo Verde Uhum. é mais próximo do português do que o nosso crioulo. O nosso crioulo é um bocadinho mais rijo, assim por dizer. Eu, particularmente, desde criança, lá na minha casa, os meus pais falavam já português comigo, Uhum. então cresci numa família em que, quando eu estive aqui, o português Não foi um sim, choque sim, para ti. sim, Ok. não Estou a foi dizer muito isso um porque às choque vezes para ti. alguns alunos a própria língua é um choque Exato. porque estão muito habituados a falar A falar o no crioulo, porque crioulo. lá normalmente fala-se o português mais nas escolas. As Uhum. pessoas quando vão para a escola, normalmente nas escolas é que se fala mais o português. Uhum. Na rua, assim, nos convívios do dia a dia, fala-se mais Uhum. o crioulo. E mais choques que possas ter encontrado da realidade, não só cultural, mas na realidade de viver em Portugal. Por exemplo, não falaste de uma coisa que eu acho que é um choque para vocês, que é a temperatura. Exatamente, também. Quando eu cheguei aqui foi em novembro, engraçado, quando eu cheguei aqui foi em novembro e eu estava naquela, afinal nós em Bissau não tínhamos frio, Exatamente, porque exatamente. lá em meados do mês de novembro, dezembro, tem-se um aumento uma diminuição de temperatura neste caso, então dizemos aí que tem frio, tem muito frio, mas quando eu cheguei aqui, É que a percebeste bater o que é que 10 era frio. graus, a bater 11 graus, a bater 6 graus, eu percebi, isto mesmo que é frio. Mas eu até foi engraçado para mim, porque eu fazia assim, eu lembro quando eu cheguei, fazia assim um som da boca assim, e saía fumo, eu ia dizer assim, oh pai, eu estou a fumar, e isso até está a sair gelo quando assopro, está a sair gelo da minha boca, então isso foi, eu levei não como choque, mas muito engraçado, uma coisa Uhum. muito nova, quando vês, é como quando tu dás uma coisa nova para uma criança, e ela fica assim toda assim admirada com aquelas coisas à frente dela. Era uma nova adaptação também, a questão da Exatamente. temperatura. Sim, sim. Qual é que foi, e nesses primeiros meses, portanto, tu primeiro estiveste em Bragança, foi isso? Sim. Pronto, Primeiro tive em tomate. primeiro estiveste em Tomar. Portanto, Sim. nos primeiros meses e quando chegaste a Portugal, independentemente do local, qual é que foi ou quais é que foram as maiores dificuldades que tu sentiste na tua adaptação? Na minha adaptação, a maior dificuldade era no termo de estar a cumprir. Por exemplo, eu quando eu cheguei, eu estava em Lisboa e Uhum, tinha que ir estudar lá em Tomar. Então a minha maior dificuldade era me interagir lá em Tomar, porque eu não conhecia ninguém lá. uhum, Só tive aí alguns colegas que eu já tinha conhecido em uhum, Guiné-Bissau, mas nenhum deles que me possa tipo, ter aí como família em casa. Então uhum, estava aí ainda à procura de casa para morar, em Tomar. Então neste percurso de casa para morar tive que estar a andar de Lisboa uhum, até Tomar para poder assistir às aulas. uhum. Então aquela correria de sair de Lisboa até Tomar
estar à procura de casa, a maior dificuldade foi isso, encontrar uma casa para poder estar lá em Tomar, para poder continuar as minhas aulas. Portanto, tu desde o início sempre estiveste cá com a tua mãe ou a tua Sim, mãe sim, só? sim, Sim, sim. pronto. Portanto, nunca te sentiste sozinho, como alguns alunos Não, por sentem enquanto essa não, dificuldade, graças a Deus não não. é? Que estão Graças a mesmo cá Deus não. sozinhos, os pais não estão cá ou não têm cá família. Ah, Portanto, nunca sentiste essa questão. Não sei se tens irmãos tenho a minha irmã que eu sinto muitas saudades dela. que E o está meu pai, lá, sim. que estão, O meu pai que e a minha irmã, estão, sim. que estão na Guiné. Sim, o meu pai Ok. e a minha irmã estão lá em Guiné. E como é que se lida com essas saudades e com essa distância? Videochamada, a melhor coisa que as pessoas já inventaram na vida. Videochamada. Converso frequentemente com a minha irmã e com o meu pai. Então, fazemos frequentemente essas chamadas, ajuda a pessoa a manter, a não se sentir assim tanta distância com a outra pessoa. Por exemplo, tem dias em que eu estando no comboio, eu ligo a ela e ela mete os fones, eu também meto os fones, ficamos a conversar até chegar. Então aquilo praticamente parecia-me sentir que a minha irmã estava lá presente, e mesmo não estando Estás fisicamente. distante, mas acabas por estar Exato, presente à porque mesma e ela presente na tua vida. exato, estava constantemente a conversar com ela e ela me dando conselhos, eu a dar-lhe conselhos, então não me sentia assim Neste muito só. período em que vieste para Portugal para estudar, já voltaste a ir à Guiné-Bissau? Não. E tens saudades do teu país? Sim, muito. Dos teus amigos? Dos meus amigos, dos meus colegas, da minha irmã principalmente, que já falei, mas tenho mais saudades da minha irmã. O meu pai está lá também, mas a minha irmã, tenho mais saudades da minha irmã. Há pouco falaste aí da questão da dificuldade, às vezes, que é de não conhecer ninguém no local e para nos integrarmos. O que é que te ajudou, ou o que é que tu sentes que te ajudou mais a integrar-te quando chegaste aqui ao Isla? Já falaste do apoio que sentiste logo nos serviços académicos, mas o que é que te ajudou? Achas que te ajudou mais a sentir-te à vontade e estares completamente ambientado? Foi não sentir vergonha. Porque muitos de nós, quando chegam aqui, sentem aquela timidez de ir falar com outra pessoa. Quando eu não sei fazer uma coisa, ou quando eu não sei como é que se faz alguma coisa, eu não sinto vergonha de ir perguntar a uma outra pessoa que saiba, para que aquela pessoa me oriente da melhor maneira para poder resolver aquela coisa. Então eu acho que a minha capacidade de conversar com as outras pessoas me ajudou bastante. Porque eu vejo que muitas pessoas provenientes de Guiné-Bissau, quando vêm aqui, têm aquela dificuldade de comunicar com as outras pessoas. Por exemplo, eu não vou saber como é que eu vou pegar transporte para ir para casa, mas tem lá pessoas que sabem. Eu posso ir estar lá e perguntar para aquelas outras pessoas como é que se faz para poder pegar o transporte. Ou como é que se faz para pagar a escola, como é que se faz para chegar ao Isla, como é que se faz para carregar o passo, o que é que tem que se fazer, essas de tratamento de documentos. Então, não sentir vergonha de perguntar. Quando não se sabe uma coisa, tem que se É perguntar. normal, tem que se perguntar. É preferível Exato. perguntar e ficar a saber do que... não fazer a coisa certa. Exatamente. Como é que foi? Há pouco falaste da questão da secretaria, mas com certeza que houve outras pessoas que tiveram um papel importante no teu acolhimento aqui no Isla. Para além da secretaria, houve aqui outra interação mesmo dos próprios estudantes, da associação, participaste em praxes, como é que foi o teu acolhimento? Da participação de praxe não tive a oportunidade de participar, porque como não estava aqui, se eu ficasse para participar até tarde, não tinha como voltar para Lisboa. Ok. Então não tive a oportunidade de participar na praxe. Uma coisa que também me marcou muito foi os primeiros dias de aulas. Os primeiros dias de aulas que eu tive, porque dizem que a primeira impressão é que conta. Mesmo que eu possa vir a mudar, mas aquela primeira fase que passa é aquela que fica. Então, as primeiras aulas que tive, apaixonei logo. Primeiro dia já era terça-feira e tive aulas de métodos quantitativos, que é a matemática, que é uma coisa que eu adoro muito. Então, Que normalmente os alunos não gostam, não é? Pois, mas a matemática é o meu forte. Boa. Então estive lá nos primeiros dias e a professora, e a revisão que a professora acabou por fazer nos primeiros dias, eu estava-me a sentir um aluno muito esperto naquela hora, porque são matérias que eu já tinha visto no ensino secundário, então eu estava assim, pá, isto é muito interessante, lembrando das coisas em que as pessoas já estavam a esquecer-se. Então nos primeiros dias de aula, terça-feira e quarta-feira, porque quarta-feira eu tive aulas de gestão das organizações. Então, depois da aula de gestão, também o professor que eu tive aula com ele, foi na mesma terça-feira, tive aula de gestão. Também falou-nos muitas coisas que eu acabei por gostar.
E na quarta-feira tive aulas da cadeira de Introdução ao Marketing. Apaixonei logo. Falei, este é mesmo o curso mesmo que eu quero, que é para continuar. Esta escola mesmo está mesmo a oferecer Aquilo que tu estavas à que eu estava à procura. procura. Exatamente. Muito bem. Houve assim algum apoio ou alguma pessoa que tenha feito a diferença neste seu percurso até agora aqui no Isla? Sim. E o meu irmão que está aqui há muito tempo. Tens um irmão cá a estudar, não sabia. Não a estudar. Ok. Um irmão que já é grande e já tem a sua família, Ok. já tem a sua família feita. Quando eu estava aqui, no momento em que eu cheguei, Uhum. ele me diz logo, João, faz por ti, porque se não fizeres por ti, ninguém vai fazer. Ou seja, o exemplo do teu irmão tem sido um apoio e uma força para ti. Foi isso que ele me disse, João, faz por ti, porque se não fizeres, ninguém vai fazer por ti. Porque as pessoas esperam, estar aqui em Portugal é uma vida difícil, então esperam daquela, eu tenho o meu tio aqui, não, eu tenho a minha tia, tenho as famílias aqui. Ele disse, não, esquece isto. Se tu não fizeres por ti, ninguém vai fazer. Então, a ideia que ele me meteu na cabeça foi isto, e eu levantei e corri atrás. Estive a fazer as minhas coisas sem esperar como outra pessoa. Se uma outra pessoa der, serve como apoio. Mas que eu vou garantir, particularmente, que eu esteja a fazer as coisas para mim, não por uma outra pessoa. Não esperando que uma outra pessoa faça por mim, mas sim eu fazer. Se houver uma outra ajuda, será bem-vindo. Tens os teus objetivos e acabas por ir atrás deles, não é? Exatamente. Muito bem. Para além da parte familiar, portanto, que é muito importante, como é óbvio, e acho que faz toda a diferença no teu percurso, em termos da própria instituição, houve algum colega, alguma pessoa aqui que quando chegaste ao Isla, não é, que tenha feito a diferença para tu te sentires logo em casa? Já falaste aí das aulas, que são importantes, mas houve assim algum momento que te tenha marcado particularmente? Isto foi mais pela parte do Isla. Depois dos colegas é que eu fui adquirindo, mas nos primeiros momentos foi mais o que a Isla ofereceu. Ok. Depois dos colegas eu fui adquirindo, me sentindo em casa, mas foste integrando. Exato. O que é que achas que as instituições de ensino superior podiam fazer para apoiar melhor os estudantes internacionais? E tu és um exemplo que já tiveste em várias realidades, Sim. para além do Isla. O que é que achas que faltou na tua adaptação? O que é que achas que ainda pode ser feito? Que sugestões é que tu darias? Criar grupos que possam receber alunos que estejam novos e explicar-lhes, dar-lhes, por exemplo, o que tivemos aqui num dia desses foi naquela sala lá de baixo, Programa de mentoria. Exatamente, programa de mentoria. Organizar mais coisas como estas, porque as pessoas quando chegam num sítio novo, tudo é novo para eles. Tirando a parte da universidade, porque mesmo os portugueses quando saem da escola do ensino secundário, ao integrarem na universidade é uma coisa Nova, diferente, sim. exato, é uma coisa nova. Agora, imagina nós que somos guineenses, o nosso ensino Mudou secundário tudo, sim. é diferente com o ensino secundário vosso. Vamos ser do ensino secundário que é diferente para vir entrar numa universidade que é totalmente diferente. Num país que é diferente. Num país que é diferente. Tirando a parte da universidade, vem ainda o país. A pessoa fica um bocadinho com um choque daquele. Eu estou a entrar num novo país. Isto já é tudo diferente para mim. Até aquela pessoa integrar naquele país, estar tudo normal para ele, vê mais a integração da universidade, que é uma coisa também totalmente diferente. Então, se tivesse mais apoios como esses de mentoria, de explicando os novos alunos como é que as coisas funcionam, o que é que eles têm que fazer, que percursos têm que fazer, acho que facilitava muito ou ajudava de alguma forma os alunos a se entregarem melhores nas universidades. Portanto, no fundo, haver momentos em que estas questões sejam também discutidas, não é? E as dificuldades sejam faladas para criar grupos de interações entre estudantes que já estão aqui, com os novos estudantes, porque às vezes a pessoa sente vergonha a falar com os professores, mas com os colegas já se sente mais fácil, exato, de pares, não é? É de igual para igual. Exatamente. Muito bem, João. O que é que achas e aqui quase na nossa reta final, o que é que achas em termos da tua vivência cá em Portugal,
no final do teu curso, não é? E esta vivência vai-te permitir abrir portas, com toda a certeza. O que é que tu esperas no final deste percurso? O que é que tu ambicionavas? O que é que tu gostavas de fazer? Eu tenho uma ambição muito grande que é ajudar as pessoas. Este é o meu foco particularmente na minha vida. Ajudar as outras pessoas. Então, independentemente do que eu vou fazer, independentemente do que eu faço, independente o que é que eu venho a ser, o meu foco vai ser sempre ajudar as outras pessoas que precisam. Estar aqui em Portugal, se calhar vai-me abrir muitas portas para ajudar as outras pessoas que estão lá em Bissau ou outras partes do mundo que precisam mais do que eu estando aqui a viver em Portugal. Porque financeiramente o dinheiro aqui de Portugal é diferente com os outros países. Uma coisa dos 5 euros aqui pode não ser nada aqui em Portugal, mas 5 euros em outras partes pode ser muita coisa. Então, estando aqui em Portugal, conhecendo aqui, trabalhando aqui, vivendo aqui, sabendo como é que as coisas funcionam, minha missão é tirar o conhecimento que eu aprendi aqui, as coisas que eu obtive ao longo do meu percurso aqui e levar para as outras partes que ainda não conseguiram atingir este patamar que Portugal Portanto, no final do teu curso gostavas de voltar à Guiné? Sim. Portanto, imaginas trabalhar na Guiné no final do teu curso? Sim. É esse Esta o teu é a objetivo? expectativa, exato. Porque Portugal é um país que já está praticamente desenvolvido. E outros países como Guiné-Bissau ainda está em desenvolvimento. Aqui tu precisas fazer uma coisa para te diferenciar das outras pessoas. Já lá não. Tu vais fazer uma coisa nova, que as pessoas ainda não conhecem, as pessoas ainda não sabem. Então me vejo aqui daqui a 2 anos, 3 anos. Que possas aplicar o conhecimento que levas daqui para melhorar também o teu país, no fundo. Exatamente, Não é? para melhorar também, para conseguirmos alcançar também no futuro o patamar que os outros países alcançaram. Muito bem. Qual é que era o conselho que tu davas a um estudante que queira vir estudar para Portugal, independentemente de ser da Guiné-Bissau ou de outro país? Que conselho é que tu davas? Qual é que era assim o conselho que tu davas para quem quer vir estudar? Agora me apanhaste. Conselho também. Há bocado aí já falaste da motivação que tu tens e de não ter vergonha, mas há assim outra coisa que seja importante, porque às vezes isso pode ser uma resistência, não é? A pessoa ter que sair do país. Eu às vezes imagino e coloco-me um bocadinho no lugar dos meus alunos e penso só isso é um grande ato de coragem, não é? Ter que sair, abandonar o país, abandonar a família para ir estudar. Qual era que era assim o conselho que tu davas? Pois não sou bom em conselho, mas vou ver o que é que eu posso responder, está bem? Então, o que é que eu diria que se preparem? Sair de um país para ir para outro país já é uma dificuldade. Agora, sair de um outro país para ir a um outro país estudar é muito mais dificuldade. Então, preparem-se, porque aqui você cresce. Lá vai estar no berço de ouro, vais ter a mamã, vais ter o papá. Aqui não. Não vai ser uma maravilha. Então, preparem-se. Que ao chegarem aqui, vão encontrar com muita dificuldade e que não fiquem a chorar porque ninguém vai vos ajudar. Vai ser vocês mesmos a levantarem-se e a correr atrás dos vossos sonhos. Portanto, é importante não desistir, no fundo, não é? É importante não desistir e manter sempre o teu foco, independentemente da dificuldade que vais passar. As dificuldades vão te tornando cada vez mais fortes, então nunca desista dos seus objetivos e siga sempre em frente. Há pouco disseste uma coisa que eu também acho que complementa isso e que é importante. E não ter vergonha de pedir ajuda, não é? O pedir ajuda, ou quando não se sabe alguma coisa, junto de um colega, junto do pessoal não docente, junto dos professores, poderem pedir ajuda, porque às vezes há coisas que, se falarem, não é? Se resolvem rapidamente. Exatamente. E vocês conseguem também progredir muito mais rápido. O que é que, assim numa frase, o que é que significa para ti ser estudante internacional? Há pouco falaste de uma coisa que eu acho que é importante, que é o ser tratado por igual. Achas que o estudante internacional não é tratado por igual? Na maioria das vezes não. Maioritariamente não é tratado igual. Só da forma como a pessoa fala contigo já é diferente. Já notas? Sim. Já nota-se que esta pessoa
está-me a tratar como se fosse um estudante internacional. Uhum. Então, resumindo em uma frase, o que é ser estudante internacional? É ser maduro. Se eres maduro, vais ficar ainda mais. E se não eres maduro, vais ficar. Quando diz maduro é a questão da experiência, não é? Exato. Acaba Porque vão-te tratar mal, vais ficar triste, tem dias em que vais chorar. E isto vai te tornar maduro. Porque as coisas em que tu vais passar vão te tornando cada vez mais forte. Então, ser estudante internacional é isto. Tu vais aprendendo novas coisas, vais aprender a lidar de diferente forma com diferentes pessoas e vai ter dias em que tu não vais ter ninguém. Vais ser lá só tu e tu, mas mais ninguém. Então, ser estudante internacional é se tornar maduro. Portanto, acaba por ser também necessário ser bastante resiliente, não é? Exato. Eu estou a ouvir e estou-me a lembrar que, efetivamente, nós quando vamos estudar, não é? E há uns anos atrás, sou ligeiramente mais nova, mais velha que tu, como é óbvio, só ligeiramente. Ligeiramente. E há uns anos atrás, quando se ia estudar, não é? E estou a falar dos estudantes portugueses, só o ter que sair da cidade e ir para outra cidade já era uma dificuldade. Portanto, eu nem quero imaginar, porque não passei por essa experiência, portanto, e às vezes eu acho que é isso que é importante, e era aí que eu queria chegar, que é as pessoas conseguirem pôr-se no lugar do outro. Portanto, eu acho que também é importante os outros estudantes, professores, colaboradores, seja que pessoa for, não é? Mas quando olha para um estudante internacional, dizer, temos aqui um aluno que teve muita coragem, não é? Sair da sua casa, sair do seu país, para vir prosseguir o seu sonho. E eu acho que isso é muito importante, João, e dou-te os parabéns por isso, por teres tido essa coragem a ti e a todos os outros colegas que temos aqui no Isla, porque efetivamente isso é um ato de coragem, independentemente se vens da Guiné ou de onde é que venhas, és uma pessoa, és um aluno, e é isso que acho que é importante. Há, assim, alguma pergunta que tu gostavas que eu tivesse feito e que eu não tenha feito? Não. Acho que conversámos bastante. Conversámos bastante. Certo, sim. Para terminar, ia-te só pedir que deixasses uma mensagem motivacional sim, aos teus colegas estudantes internacionais. Acaba por ser aquela frase que eu tinha dito, que é para não desistirem dos vossos sonhos, persistirem sempre naquilo em que vocês querem e que nunca desistam. Sejam fortes e continuem a ser, que um dia vão lá chegar. Obrigada, João, Muito pela obrigado. tua participação e aqui pela tua partilha. Acho eu que foi uma conversa bastante interessante e perceber também, porque é completamente diferente, não é? Nós imaginarmos aquilo que são as dificuldades de um estudante internacional e ter aqui a possibilidade de ter a partilha e de conversar e perceber aquilo que é a vossa realidade. E ainda bem que te sentiste bem recebido quando chegaste ao Isla e fico muito contente por ouvir isso. Obrigada a todos e até ao próximo episódio.